Galera, a HBO acabou de divulgar nessa última segunda-feira o novo teaser trailer da terceira temporada de House of the Dragon. Como sempre, eu preparei uma análise completa, repleta de detalhes e segredos escondidos que pouca gente reparou. Tem muita coisa nova mesmo, revelações que os fãs estavam esperando, assim como polêmicas e mudanças que já deram o que falar na internet, que vamos analisar por completo nesse vídeo. Esse, pra quem não sabe, foi o segundo teaser da temporada, sendo que o primeiro saiu lá em fevereiro. Eu já fiz uma análise completa que tá aqui no canal, eu vou deixar linkado aqui embaixo na descrição se você quiser conferir depois. Se vocês não lembram, também foi assim nas outras temporadas de House of the Dragon. Afinal, eu vi muita gente confusa na internet, mas sempre é assim, pessoal. Nós temos dois teasers e depois, lá perto da estreia, o trailer final da série. Lembrando que esse vídeo aqui é uma análise completa com spoilers, tanto dos livros quanto da própria série, do que aconteceu quanto que vai acontecer, beleza? E como vocês sabem, pessoal, esse tipo de vídeo aqui dá bastante trabalho. Eu tento também fazer o mais rápido possível para entregar o quanto antes para vocês. Por isso eu já conto com seu like e a sua inscrição aí embaixo do vídeo para continuar ajudando e fortalecendo ainda mais o voo do dragão, beleza? Combinado? Então bora pro vídeo. Antes de tudo, pessoal, eu tenho um aviso e uma novidade bem rápida para vocês. Muita gente pergunta há bastante tempo sobre um grupo fechado pra gente interagir e conversar na série, seja no WhatsApp, no Discord, e bem, eu tô voltando com ele. Sim, ele já existiu há muito tempo aqui no Voo do Dragão, e agora, chegando a nova temporada da série, nada melhor de retomar novamente esse grupo pra gente voltar a interagir. E nós vamos fazer isso a partir do clube de canais aqui do YouTube. A ideia é reunir realmente quem é apaixonado por esse universo e por esses personagens, para falar semanalmente sobre a saga, episódio a episódio, trailer por trailer, enfim, vai ter muita coisa e vai ser bem legal discutir lá com você sobre tudo isso. Assim também como falar sobre sugestões de vídeos, de publicações e acompanhar também os bastidores aqui do Voo do Dragão. Lógico, eu poderia, pessoal, sim fazer um grupo aberto para todo mundo aí, para os mais de 70 mil seguidores do canal, mas pensa na bagunça que isso poderia virar. Criar o clube, né, colocar um valor simbólico aí, acaba também filtrando as pessoas que realmente se importam e gostam desse universo de verdade e estão levando esse grupo a sério com respeito, beleza? Por isso, se você tem interesse em ajudar o Voo do Dragão e quer interagir ainda mais com fãs que amam esse universo, é só se inscrever no clube de canais aí embaixo, que tá no preço de apenas R$ 7,99, beleza? Combinado? Então bora logo pra essa análise. Galera, a primeira coisa é que esse teaser trailer revelou aí pra gente foi a data de estreia da terceira temporada de House of the Dragon. A HBO finalmente confirmou que a premiere dessa nova season deve acontecer exatamente no dia 21 de junho. Como vocês já sabem, vão ser ao todo 8 episódios todos os domingos, assim como foi na segunda temporada. Dessa forma, a série retorna no dia 21 e vai até o dia 9 de agosto, onde devemos ver o season finale dessa terceira temporada, que deve ser a penúltima da Casa do Dragão. Sobre o teaser em si, galera, como sempre, caramba, que visual espetacular. Assim como nos teasers promocionais anteriores dessa season, dá pra ver que HBO tá caprichando bastante no que se diz respeito à qualidade visual e produção. Tá na cara aqui que eles querem sim mostrar de fato que essa nova temporada vai ser maior que todas as outras da série. Talvez vocês aí não lembrem, mas nas primeiras temporadas nós quase não vimos muitos dragões ou efeitos visuais, takes com batalhas ou ação nesses teasers. A HBO escondia quase tudo. Agora parece que a estratégia de marketing já é outra. Uma novidade é que a audiência da segunda temporada da Casa do Dragão caiu um pouco, assim como a sua recepção. Eu sei sim, tem muita gente aqui no canal que ama a série e gosta bastante, mas é fato que tem uma galera que acabou ficando descontente e um pouco decepcionada por diversos motivos. Logo, pessoal, a HBO tá correndo atrás para chamar mais atenção do que antes. Mas é aquilo, sem entregar muito. Se você aí não conhece os livros ou a história original, pode até parecer que esse teaser trailer mostrou muita coisa, mas vocês podem ter certeza que vocês estão completamente enganados. Para quem sabe o que vai rolar mesmo nessa temporada, tá por dentro que a HBO nos entregou apenas migalhas do que está por vir. Logo de cara, o teaser abre com esses takes magníficos da Rhaenyra voando sobre Dragonstone, e logo depois, mais um shot do que parece ser o Jace montando Vermax, e da Baela chegando com a sua dragão Moondancer na Batalha da Guela. Se vocês não sabem, galera, essa será uma das maiores batalhas, não só de House of the Dragon, mas também de toda a saga, e deve abrir a temporada logo de cara no primeiro episódio. Enquanto a Rhaenyra e o Daemon se preparam para tomar a capital, os seus filhos mais novos, Aegon e Viserys, devem ser capturados em alto mar pela Triarquia e pelo Tyrion Lannister. De alguma forma, a frota do Serpente Marinha deve entrar em conflito, e com a ajuda de mais 5 dragões
dragões, essa deve se tornar uma das maiores batalhas já vistas na história da televisão. Pelo menos é isso que os produtores de House of the Dragon estão prometendo aqui. Se vocês não sabem, a Baela dos livros não participa dessa batalha. Quem começa entrando nela é o Jace, que por bravura decide ir sozinho com seu dragão em alto mar salvar os seus irmãos. Logo depois dele, lá nos livros, chegam também as sementes de dragão, com seus respectivos dragões, o Wolf, o Rug, o Addon e a Nithos, que é uma personagem que foi cortada da série, que aqui em House of the Dragon justamente deve ser substituída pela Baela. E bem, é uma verdadeira chuva de fogo. Essa sequência acaba gerando consequências catastróficas para Rhaenyra, onde nos livros ela perde 2 de seus filhos. Primeiro, o Viserys, que fica desaparecido, e o Jace, que morre ao cair no meio do caos da batalha junto com o Vermax. Isso, galera, acaba explicando muitos takes que vimos da Rhaenyra chorando aos prantos, tanto desse quanto dos teasers anteriores. Aqui, nesse teaser, a Rhaenyra apareceu sentada, se abraçando, chorando em uma cadeira. O que muita gente reparou aí de estranho foi essa esfera meio bizarra no canto da tela, lembrando até mesmo um crânio. Bem, seria esse o crânio do próprio Jace? Foi aí o que muita gente disse na internet. Lá na segunda temporada, se vocês não lembram, a Rhaenyra só conseguiu descansar quando ela encontrou os restos do Arrax, que era o dragão do seu filho, e as roupas do Lucerys, lá na Baía dos Naufrágios. Só isso fez com que a rainha aceitasse a morte do seu filho e continuasse na guerra. Aqui pode ser, de alguma forma, que alguém traga para ela os restos do próprio Jace, provocando novamente o sentimento de raiva e angústia. E se liguem, aqui, ao que parece, a Rhaenyra, galera, não tá mais lá em Pedra do Dragão, e sim na Fortaleza Vermelha. Reparem na própria cadeira que ela tá sentando, lembrando demais a mobília lá do Red Keep. Acontece, pessoal, assim como eu já expliquei nos outros vídeos, que logo após essa Batalha da Guela, no primeiro episódio, nós vamos ter finalmente a grande tomada da capital pela Rhaenyra Targaryen, que deve acontecer no episódio seguinte, no episódio 2. Vemos aí no teaser, rapidamente, um corte do Daemon aparecendo em Dragonstone com a rainha, onde provavelmente é quando ele diz a frase do trailer para ela. Agora você tem um poder que nenhum homem jamais teve. Você terá um império incontestável, Rhaenyra. Afinal, né, pessoal? Agora a Rhaenyra tem meia dúzia de dragões enormes e poderosos, milhares de homens nas suas mãos, uma frota marítima enorme, a maior do mundo até então. Não tem motivo algum para ela não tomar o Trono de Ferro, e é exatamente isso que ela deve fazer logo após essa batalha catastrófica. No segundo momento, em outro corte, nós vemos uma outra caveira literalmente sendo queimada na lareira nos aposentos reais do Red Keep. Reparem aí, se vocês compararem, exatamente o mesmo cenário. Esse corte, pessoal, já havia aparecido em teasers anteriores, então muita gente especula que essa seria a caveira do próprio Otto Hightower. Lá em Fogo e Sangue, a Rhaenyra acaba decapitando o Otto ao tomar a capital, pois ela acredita que ele é o verdadeiro traidor e culpado por toda a guerra. Aqui na série, como vimos, o Otto, ao que parece, está capturado e perdido por aí em Westeros, e deve aparecer de alguma forma na capital. Reparem que até agora, durante toda a divulgação da terceira temporada inteira, nós não tivemos um único take só do Otto. Isso porque a série tá fazendo um verdadeiro suspense com o destino do personagem. Ao que tudo indica, o Otto deve ir dessa para melhor no episódio 4 dessa temporada, onde, de acordo com rumores, deve acontecer o seu julgamento e teremos aquele episódio especial. De acordo com o próprio Ryan Condon, que é o showrunner e roteirista da série, deve ser diferente de tudo que vimos já em Game of Thrones. Nós não temos, pessoal, nada confirmado sobre como vai ser esse episódio, mas muito se especula que nós vamos voltar no tempo e ver o passado do Otto, e a perspectiva do grande conselho de 101, aquele mostrado na primeira cena da série através das lentes dele. Deve ser aí uma grande despedida do personagem antes dele literalmente perder a cabeça. Bem rapidamente temos um outro corte mostrando a Rhaenyra olhando para uma fogueira, enquanto em outro momento vemos essa fogueira em primeiro plano. No meio ali de muita mobília temos nada menos que a bandeira com o estandarte dos verdes. Muito provavelmente isso acontece, galera, após a tomada da capital, onde a Rhaenyra deve pôr abaixo todos os banners dos seus inimigos. Engraçado ela queimar também a decoração da fortaleza, lembrando que é algo que a própria Rhaenyra e o Daemon criticaram quando eles retornaram ao Red Keep lá no episódio 8 da primeira temporada. Então fica claro aí que ela realmente não gostou nada da decoração da Alicent. Bem, de forma bem rápida, esse teaser nos entregou mais detalhes também sobre a grande tomada de Porto Real, que será um dos pontos altos dessa season. Vemos aí de maneira bem rápida o Daemon lutando no pátio da Fortaleza Vermelha. Isso porque, muito provavelmente, depois que eles tomarem a cidade, ainda vai haver resistência por parte da Guarda Real e dos apoiadores dos Verdes. Lá no primeiro sneak peek, que saiu lá no final do ano passado, vimos o soldado dos Hightower defendendo rapidamente o trono, assim como também outros trechos desse momento, onde a Rhaenyra estava chorando com uma multidão no fundo, e lá no chão, de forma discreta, uma certa poça de sangue. Eu acho, galera,
cada vez mais que ninguém importante ou conhecido aqui de fato morreu. Ao que parece, pra mim, a Rhaenyra está de luto de fato pela destruição ou pelo literal derramamento de sangue que precisou ser feito para ela sentar no Trono de Ferro. E bem, é o que parece que vai acontecer aqui. Temos um take rápido, porém poderoso, da Rhaenyra se aproximando do trono enquanto deixa no chão pegadas de sangue. No fundo, a gente vê a Alicent e a Helaena observando tudo, assim como uma multidão de soldados e servos da fortaleza. Falando na Alicent, precisamos tocar nesse ponto. Afinal, vamos ter sim muitos encontros dela e da Rhaenyra nessa temporada, visto aí que ambas devem conviver juntas novamente na fortaleza. Isso, galera, deixou muita gente indignada desde lá do ano passado, quando foi descoberto o primeiro sneak peek que a HBO revelou as primeiras cenas da série. Isso porque, lá nos livros, em Fogo e Sangue, a Alicent se ajoelha pra Rhaenyra quando ela toma a capital e chega a ser presa e amordaçada pela sua enteada. Ela chega a ser tratada quase como uma serva, como forma de humilhação pela própria Rhaenyra. E aqui, como sabemos, né, essa dinâmica vai ser bem diferente. A Alicent claramente não deve passar por isso e vai ficar por ali mesmo, talvez no máximo como uma prisioneira de guerra. Em um momento do teaser, ela fala a seguinte frase: "Você faria coisas pela qual seu coração se sentiria repulsa antes de ascender ao Trono de Ferro." Pra mim, pessoal, claramente uma frase que ela tá falando diretamente pra Rhaenyra. Gostando ou não, pessoal, é fato que aqui na série da HBO, a Alicent tem essa bússola moral, apesar de fazer o que ela fez. Já em outro momento, nós temos aí um corte misterioso da personagem, onde vemos a Alicent com um capuz e com uma roupa que parece até de frio, andando escoltada por cavaleiros no meio da escuridão. Realmente, não dá pra ter ideia, galera, de onde ela tá aqui, até chegar a parecer uma caverna, mas muito bem poderia também ser uma floresta. Alguns rumores da internet dizem que a Alicent em algum momento da temporada vai conseguir escapar da Fortaleza Vermelha. Inclusive, a HBO divulgou em uma imagem oficial, alguns dias antes desse trailer, o que parece ser a Alicent e a Helaena caminhando de noite pela fortaleza, e muita gente começou a suspeitar mais dessa teoria. No entanto, a roupa que a Alicent tá usando é bem diferente desse take anterior. Aqui, tanto ela quanto a Helaena estão com as mesmas roupas do corte lá da multidão da Sala do Trono que falamos anteriormente. Eu diria na realidade que nessa imagem elas estão acordando, talvez para ver a movimentação que tá rolando enquanto a Rhaenyra tá chegando para tomar a capital no episódio 2. Um outro corte rápido da Helaena que deixou os fãs malucos foi esse da personagem deitada gritando. Muita gente chegou a suspeitar que nem mesmo era a Helaena, mas galera, eu tenho quase certeza que é ela sim. Parece muito de fato aqui que a Helaena tá em trabalho de parto, lembrando até mesmo aquela cena da Rhaenyra dando a luz ao Jace lá da temporada 1. Mas afinal, como isso seria possível? Bem, se vocês não lembram, a série cortou o personagem Maelor. Inclusive, o próprio George R. R. Martin fez um post gigante lá em 2024 reclamando disso. Se vocês não sabem, ele é o terceiro filho da Helaena com Aegon. Parece aqui que o Ryan Condon vai dar um jeito de introduzir ele na história. Muita gente lá no Twitter X estava teorizando que a própria Helaena morreria dando à luz a mais esse filho, ao invés da trágica morte que ela tem lá em Fogo e Sangue, caindo de uma torre. Mas eu, pessoalmente, galera, acho que não tem nada a ver isso. Sendo bem sincero aqui com vocês, vejo sentido nenhum se for isso mesmo, o nascimento do Maelor. Afinal, nessa altura da história dos livros, o Maelor nem sequer está na capital. Ele sendo um recém-nascido aqui na série, teria qual o propósito nessa história? É uma confusão pra mim que não tem o porquê acontecer. Além disso, o teaser dá novamente bastante destaque pro personagem do Ormond Hightower, que é um personagem novo que vai ser introduzido nessa temporada, que é o cabeça da casa Hightower e comandante dos exércitos dos verdes, estão vindo da Campina em direção à capital. Muita gente estava pedindo também pelo Daeron Targaryen, que é um personagem que deveria ter aparecido lá na primeira temporada e não deu as caras até agora. Se você não lembra, pessoal, ou não sabe, ele é o filho mais novo da Alicent com Viserys. E bem, se você não reparou, ele apareceu nesse teaser. Ali no canto, de forma bem discreta, ao lado do Ormond, nós vemos um pedacinho do corpo dele. E bem, pra que tanto mistério? Muita gente diz aí, de acordo com rumores, que os produtores da série estão escondendo o Daeron justamente porque o Ormond vai usar um Daeron falso para enganar os negros. Ele entregaria esse Daeron falso com um barganha, mas na realidade seria apenas um menino de aparência valeriana qualquer, não, nem sequer um verdadeiro Targaryen. De acordo com esses rumores, o Daeron de verdade nem mesmo teria a mesma aparência dos irmãos, e seria na realidade muito mais parecido com a Alicent. Se você não sabe, esse personagem, o Daeron, é extremamente importante, pessoal. Afinal, ele é montador da Tessarion, que em Fogo e Sangue é uma dragão conhecida como Rainha Azul. Ele é responsável lá nos livros por salvar os verdes na chamada Batalha do Vinho Mel, que abre caminho para os Hightower seguirem até a cidade de Dumbledore, onde deve acontecer, claramente, a maior batalha de toda a season, que deve encerrar a temporada no episódio 8. Para não se estender muito, eu falo mais sobre essa batalha
batalha e outras na primeira análise do teaser que saiu no começo do ano, no vídeo que eu vou deixar linkado aqui no final do vídeo, pra mim não se estender e ficar repetindo coisas que eu já expliquei aqui no canal, beleza? Enquanto isso, vamos seguir com a análise desse teaser aqui, porque ele entregou bastante coisas também sobre o Aegon II. Aqui nesse teaser, ele aparece dizendo que vai encontrar o seu irmão, o Aemond, e matar ele se conseguir. E bem, que baita mudança. Enquanto lá em Fogo e Sangue, o Aemond é um verdadeiro aliado do Aegon, chegando a ter estátuas e monumentos construídos na capital por ordem do próprio irmão após a sua morte. Aqui na série parece que o primogênito da Alicent se sente traído pelo príncipe a olho. De acordo com rumores, parece, galera, que o Aemond vai descobrir que o Sunfyre, o seu dragão, não morreu, mas que sim está se recuperando lá nas ruínas de Pouso das Gralhas. Enquanto isso, nesse mesmo castelo, os soldados da casa Stalton vão estar sofrendo tentando recuperar a fortaleza, tentando eliminar a besta dourada e falhando claramente nessa missão. O Aegon então deve, ao que parece, ser a única solução para esse problema, conseguindo acalmar o Sunfyre e levantar voo com seu dragão dali. Lá em Fogo e Sangue, o Aegon vai direto para Dragonstone com Larys depois de fugir da Fortaleza Vermelha, e aí sim acaba encontrando o seu dragão e montando nele. No entanto que na série, pelo visto, claramente eles acabaram invertendo a ordem das coisas. E falando no Aemond, ele e a Vhagar literalmente brilharam nesse teaser. O príncipe não deve ficar nada feliz com a tomada da capital pelos negros e vai tacar fogo geral em Harrenhal. Percebam ali, pela primeira vez nós vimos o Aemond usando armadura, coisa que não tinha acontecido na série até então, mesmo ele estando em campo de batalha com a Vhagar antes. Nesse mesmo momento, vemos rapidamente que ele está em Harrenhal, no mesmo cenário onde o Daemon esteve aí na segunda temporada. E a pergunta que fica, será que o príncipe vai ter as mesmas alucinações que o seu rival? Bem, pessoal, de acordo com vários rumores da internet, parece sim que Alice Rivers vai usar os seus poderes aí para enfeitiçar e despistar o Aemond ao longo da season, deixando o príncipe mais confuso e fraco perante os negros. Enquanto isso, galera, o Gwen Hightower e o Criston Cole vão estar marchando para o norte em direção a Harrenhal. Lá na obra original, o Criston Cole vai sozinho. O Gwen fica lá pela capital mesmo, inclusive acaba morrendo nos livros quando a Rhaenyra toma a cidade. O Cole, por sua vez, consegue chegar em Harrenhal, mas encontra o castelo vazio. Enquanto isso, o Aemond decide queimar as terras fluviais para se vingar dos negros. O Cole então vai para o sul tentar se juntar aos exércitos do Ormond. No entanto, eles devem encontrar muitos inimigos e conflitos pelo caminho. Um desses conflitos deve ser o chamado Baile do Açougueiro, que é uma emboscada fatal dos aliados da Rhaenyra que deve cercar o Criston Cole e os seus exércitos e dar fim à vida do Fazedor de Reis. Um take, galera, que eu quase deixei de fora aqui dessa análise é aquele que mostra o Caraxes em meio aos exércitos dos negros. Lá na frente de todos esses homens bem pequenos, vemos o próprio Daemon Targaryen, e do outro lado do campo de batalha, mais uma penca de homens. Ali, galera, de fato, me parece muito os Lobos do Inverno, ou seja, os soldados da casa Stark, que também são aliados do Daemon e dos negros. Sim, eles estão, de fato, em lados opostos, muito provavelmente após o final da batalha. Até porque, em conflitos reais, nem sempre os exércitos ficam apenas de um lado. Essa batalha em questão, muito provavelmente, é a chamada Batalha da Margem do Lago, que acontece lá em Harrenhal, onde vamos ver o fim do Jason Lannister. Lembram que lá no final da temporada anterior, vimos ele marchando próximo ao castelo com alguns exércitos? Bem, essa batalha é sequência direta dessa cena. Algumas pessoas aí se perguntaram lá na internet, afinal, por que o Daemon não está montado no Caraxes, e sim no chão? E assim, galera, existem dois principais motivos para isso. Nem sempre um dragão é útil. Quando os exércitos se misturam e estão entrelaçados, não tem como você queimar apenas os inimigos. E outra, que descer e lutar em solo é também uma forma do próprio Daemon demonstrar coragem e motivar os seus homens a darem a vida pela sua rainha, assim como ele. Bem, galera, essa deve ser uma baita temporada. Apesar dos apesares, eu tô muito animado por estar por vir. Sendo sincero, esse teaser aí conseguiu evocar em mim mais aquela vibe Game of Thrones que eu curto, diferente aí dos primeiros teasers da temporada. Não que os primeiros tenham sido ruins, apenas uma opinião bem pessoal minha. Tem muita coisa ainda pela frente. Com a estreia no dia 21 de julho, o voo do dragão não vai parar. Logo, não esqueça da sua inscrição aí embaixo e também de ativar o sininho aqui no canal para não perder nenhum vídeo. Eu fico por aqui, mas eu quero que a discussão siga aí nos comentários. Por hoje era isso, valeu, até o próximo vídeo e fui!